Nós vamos continuar, nós estamos falando sobre o livro de 1 João. Eu quero pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, verso 9. O texto diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Nós já vimos isso, né? Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem nele, ou que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Diga, é do diabo. É do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diga, para destruir as obras do diabo. Amém. Agora o versículo 9, que é o fundamento dessa noite. O texto diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Certa vez havia um fazendeiro que ano após ano ele ganhava o prêmio de qualidade do milho que ele produzia. Ele era produtor de milho. E todos os anos, e isso numa sequência bastante longa de tempo, ele ganhava o prêmio de melhor milho da região. E aí um camarada, um repórter, um dia resolveu dar uma investigada para saber por que ele ganhava tanto. E qual o segredo do milho dele? E ele ficou surpreso com o segredo do fazendeiro. O fazendeiro disse assim: olha, o que eu faço? Quando eu vou plantar o milho, eu pego a melhor semente. E eu planto a melhor semente na terra. Bom, isso é óbvio. Agora, o segredo que eles não sabiam e que o investigador não sabia era que o fazendeiro dava da boa semente para os seus vizinhos também plantarem. Qual é a lógica disso? Perguntou o repórter para o fazendeiro. Por quê? Ele falou assim: porque o milho, ele se comunica na polinização, não é por abelhas e por insetos como é as frutas, ou como são as frutas. A polinização do milho é pelo vento. Então, se o milho do meu vizinho for um milho ruim, ele vai ser polinizado com uma qualidade ruim. Então, eu dou semente boa para o meu vizinho plantar milho bom. E aí, a hora que é polinizado, o milho que eu produzo sai com a qualidade superior, porque aí eu cuido do meu milho e a diferença está nisto, a forma como eu cuido do meu milharal. O vizinho tem boa semente, mas não cuida bem do milharal. Então, queridos, o que eu quero mostrar com isso e com essa pequena ilustração? É que Deus, querendo que você tenha qualidade, Ele também dá daquilo que é bom para as pessoas à sua volta.
para que você não tenha que reclamar dizendo: olha, sou só eu que tenho mantido a fé, Existem boas pessoas à nossa volta também, com as quais nós tenhamos uma qualidade de vida ou bons relacionamentos. O problema é que nem sempre nós sabemos cuidar do nosso milharal. Apesar de termos uma boa semente, não sabemos cuidar do milho. E eu pergunto: você tem cuidado bem do seu milharal? Porque a boa semente está em você. E é esta a tônica da mensagem dessa noite. O título da mensagem é Por Causa da Semente. Por causa da semente. O texto começa dizendo assim, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus. Nascer de Deus, o que significa nascer de Deus? Como é que alguém faz para nascer de Deus? Como é que eu posso garantir que sou nascido de Deus? Como é que alguém pode afirmar que outra pessoa ou aquela pessoa é uma pessoa nascida de Deus? O texto diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Bom, incorre logo na sua mente a seguinte questão: você pecou hoje? É provável que sim. Bom, se você pecou hoje, então, por exclusão, você então não é nascido de Deus. Talvez seria esse o raciocínio mais lógico. Mas não é assim que nós devemos raciocinar. Graças a Deus, não é assim que nós devemos raciocinar. A Bíblia nos dá uma outra forma de raciocínio a respeito dos nossos pecados e a consequente filiação ao Senhor. Nasce-se, ou a pessoa é nascida de Deus por meio da palavra de Deus. Não há outra forma de nascer de Deus senão por meio da própria palavra de Deus. E o Evangelho que é pregado diz que nós nascemos na nova vida quando ouvimos o Evangelho. Por que estamos vivendo uma época de informações rápidas? Todas as nossas informações são violentamente rápidas. Hoje em dia a gente não gosta de ouvir muito. A gente gosta de informações rápidas. Rapidinho, uma informação aqui, outra ali. As nossas crianças hoje, elas não param para ouvir um sermão, literalmente o sermão do pai e da mãe mais. Porque ele quase pede assim: mãe, manda por mensagem para mim, porque eu leio depois. Você vai dar uma bronca em mim? Vou. Então você não manda por uma mensagem, e depois, na hora que eu estiver assim, mais desocupado, eu dou uma lidinha rápida. Mas manda abreviada assim, né? Aquela mensagem, porque a gente não quer ouvir. Porque o diabo sabe, nós vamos sendo transformados pela palavra de Deus à medida que ouvimos a palavra de Deus. Eu queria estimular você que gosta de ouvir coisas no fone de ouvido. Põe a Bíblia lá e ouça a Bíblia. Tem muitas leituras de Bíblia por aí. Tem dramatizada, com música de fundo, do Cid Moreira e de tantos outros aí, boas, gostoso de ouvir. Coloca isso para ouvir. Seu filhinho lá, ao invés de cantar, colocar lá canção, aquelas canções de ninário, põe a Bíblia lá. Tem a Bíblia cantada, põe a Bíblia cantada para o seu filhinho dormir, ou então para você fazer a sua comida. Não fica colocando essas bobagens de gente cantando historinha das mais loucas que existem por aí. Já que ele tem que adormecer, adormeça-se ouvindo a Bíblia. Eu lembro da Vitória Marli, quando era pequenininha, como ela gostava de dormir durante a mensagem, né? Dormia no colo, que era uma beleza. Desmaiava no colo da Marli, do Ivan. Logo que eu cheguei aqui, ela dormia no colo deles, lá ouvindo a mensagem, e gostava. Eu falava: ei, Vitória, você, hein? Só dorme na hora da mensagem. E a mãe, para dar uma aliviada, falava: não, é que ela gosta, sua voz é mansa. Tá bom. Eu fui me convencendo disso, né? Então, a gente vai sendo transformado e vai nascendo de Deus
até que o processo do novo nascimento aconteça, por ouvir a palavra de Deus e por admitir que nós somos um pecador miserável, que se não nos arrependermos, vamos para o inferno. Você precisa chegar a essa consciência. Ninguém nasce de novo se não admitir que é um pecador miserável, condenado ao inferno, e que se morrer sem Jesus vai para o inferno mesmo. Então eu tenho que ouvir a palavra, admitir que sou pecador, admitir que Jesus morreu no meu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia para que a minha salvação fosse garantida. Isto a Bíblia diz que simboliza ou significa ou dá a certeza do novo nascimento. Ninguém que tenha passado por esse processo nasceu de novo. Mas nessa noite, a nossa plataforma aqui, o nosso fundamento é que você já nasceu de novo. Amém? Amém. Todos nasceram de novo aqui? Amém. Amém. João diz assim então: aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Ai, ai. Aí surge uma questão. Pequei. Como é que eu lido com isso? A tradução mais correta seria: não peca habitualmente, não tem o hábito de pecar. Bom, o que isso significa? O projeto inicial de Deus para o novo nascido, é a perfeição mesmo, sem pecar. A ideia de Deus, quando você nasce de novo, quando eu nasci de novo, é que a gente não peque mais mesmo, de verdade. Deus espera isso de mim, de você? Sim, Deus espera que aquele que nasceu dele não peque mais. Agora, como é que eu lido com isso cada vez que eu peco? Como é que você lida com isso cada vez que você peca? A ideia nessa outra parte do texto é que você deve viver uma vida no mais possível buscando a face do Senhor por meio dos exercícios espirituais. Você sabe quais são: orar, ler a Bíblia, jejuar, clamar a Deus, frequentar os cultos, contribuir com a obra. E aí, esse contato com as coisas espirituais acontece por meio do Espírito Santo, que está em nós, que está em mim, que está em você. Esse contato da palavra que transforma o meu coração e que transforma o seu coração ocorre por meio do Espírito Santo. Nascer de Deus e praticar o pecado não é possível na mesma pessoa. Você nasceu de Deus e é um pecador inveterado, não dá na mesma pessoa. O novo nascido e pecador não cabe. Assim como não dá para a mesma fonte sair água doce e água salgada, não dá para o novo nascido ser um pecador. Nascer de Deus e cometer pecado são contrários e mutuamente exclusivos, ou seja, um é contra o outro. Se você é pecador, você é contra a palavra de Deus. Se você é a favor da palavra, então você é contra o pecado. Um é contra o outro. Não dá para ser nascido de Deus e ser pecador ao mesmo tempo. E aí vem o terceiro aspecto desse texto, que é onde eu quero, de fato, levar você a um raciocínio mais profundo. Diz assim, a continuidade do texto: aquele que é nascido de Deus não peca. E aí tem a explicação: porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus permanece nele. O que é esta semente de Deus?
Quem é esta semente de Deus? Essa semente é uma pessoa, essa semente é uma substância, essa semente é uma coisa, essa semente é uma figura. O que de fato vem a ser a semente de Deus que permanece no novo nascido? A certeza é que aquele que é novo nascido tem aquilo que João chama de semente de Deus nele. Muito bem. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 24, é só uma chamada, um paralelo do texto. Diz assim: quanto a vocês, 1 João capítulo 2, verso 24, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Bom, Deus não está pedindo para que você permaneça nele. Sim, Deus está pedindo para você permanecer nele. Deus está pedindo para que eu permaneça nele. Mas a grande pergunta é fácil permanecer em Deus? Não é fácil. Humanamente é quase impossível permanecer em Deus. Com as nossas forças, com as nossas energias, com a nossa determinação, com a nossa disposição, porque a luta é ferrenha. A guerra é incrível, é intensa. E nenhum ser está preparado para permanecer em Deus sozinho. Mas como é uma exigência de Deus que você permaneça nele, e aí vem o seu esforço para isso, o texto diz que você deve se esforçar para isso. É uma luta constante, mas essa luta sozinho nós vamos perder. Para que você não perca a sua batalha, para que você não perca essa luta, Deus resolveu colocar em nós a semente, e que ela vai permanecer em mim. Ou seja, enquanto eu permaneço nele, ele também permanece em mim. Aí sim nós podemos vencer. É uma permanência dupla. Eu permaneço nele, ele permanece em mim. E isto é maravilhoso. Agora, quem é a semente? Quando a gente pesquisa sobre isso, quando a gente pensa sobre isso, tem dois aspectos. Afirmação: a semente é o Espírito Santo. Ponto. Agora, em que aspecto a semente aqui é o Espírito Santo? É o Espírito Santo em pessoa? É o Espírito Santo sopro de vida? Afinal de contas, que Espírito Santo habita em nós e permanece em nós aqui? O texto diz com muita clareza que é o Espírito Santo. E para que Deus deixou a semente dele dentro de nós? Eu sei que não é muito apropriado, mas como é bíblico, é uma linguagem às vezes estranha para se falar num culto, mas quando você vai no original, ler o original, e eu leio lá no original, não é uma pesquisa e uma citação dos outros, eu leio lá, eu fui lá no original grego para olhar se é assim mesmo, eu tenho o original grego, e lá no original grego está dizendo que Deus dá do seu sêmen. Sêmen. E eu falei, mas é bastante estranho isto. O que é semente? Semente. 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 Então o sêmen nada mais é do que a semente.
Não é isso que acontece quando uma criança é gerada? Uma semente é lançada na terra fértil, que é a mulher, e ali há o quê? A fecundação. A semente gera a vida. O que Deus deixou em nós é a semente dele, no Espírito Santo. E aqui é a sopro de vida de Deus no primeiro momento. E no segundo momento é a própria pessoa do Espírito de Deus que permanece em nós para nos ajudar a permanecermos nele. Ou seja, todos aqueles que são nascidos de Deus, que recebem o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que os que nascem em Deus recebem o próprio Espírito de Deus. Este que tem a semente nele consegue permanecer em Deus. Por isso o pecado não é uma atividade desejável para aquele que é nascido de Deus. Por uma conclusão simples: o Espírito está dentro dele. Cada vez que vamos pecar, o Espírito que está em mim se entristece. Fica a dica: alguma coisa está errada. Não está bom. É preciso cuidar. Por isso, ninguém pode dizer: eu não sabia. Em alguns aspectos você pode ser ignorante quanto a um delito. Mas aquelas coisas que são previamente declaradas pecados, o Espírito Santo nos lembra de que aquilo é pecado. Você pode até estar de olho fechado, que você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Ninguém precisa ensinar crianças a praticar o pecado, porque elas já sabem o que é e o que não é pecado. Todo mundo sabe o que é erro e o que não é. Permanecer em Deus é uma tarefa difícil, mas nós recebemos o auxílio do Espírito de Deus que habita em nós para continuarmos. É o Espírito Santo que habita em nós que faz essa ponte para que você permaneça nele. Mas vamos ver como isso então funciona dentro de nós. O germe da vida, que é a semente. A semente espiritual plantada na alma permanece ali como um princípio constante e vital, para que aquele que é nascido de Deus não possa habitualmente tornar-se um pecador. Quando você vai para a prática do pecado, o Espírito Santo, que é a semente vital dentro de você, te avisa, te adverte: não faça isso. E você que pratica pecado sabe que quantas vezes você praticou o pecado com o coração absolutamente amargurado e entristecido. Porque é papel do Espírito Santo fazer essa conexão entre o coração ansioso de fazer o erro e o coração desejoso de fazer aquilo que é agradável diante de Deus. O pecado dói, não só no pecador, mas também no Espírito Santo que habita no coração do ser humano novo nascido. Eu não estou me referindo e não estou me dirigindo a um auditório de gente que não é nascido de novo. Eu estou me dirigindo a um grupo de pessoas já nascidas de novo. E o pecado entristece aquele que foi deixado por Deus dentro de nós, para nos auxiliar a não pecarmos, para não termos o pecado como uma prática habitual. E não deve ser, você não pode gostar do erro, você não pode gostar do pecado, você não pode gostar de fazer aquilo que não edifica o seu coração.
Acontece, acontece. Segundo lugar, ou segundo aspecto desse espírito, dessa semente que vive dentro de nós, é ela, essa semente, que vai continuar a viver lá no nosso ser. Ela não vai cair e ela não vai perecer. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus não enfraquece nunca. Você e eu jamais poderemos dizer: pequei porque o Espírito estava fraco dentro de mim. O Espírito Santo sempre será forte dentro de você, para impedir, para te ajudar a não pecar. A intenção do Espírito de Deus dentro do seu coração será sempre de advertência. Ele nunca vai ficar impotente no sentido de te ajudar a não pecar. Então ninguém poderá em momento algum atribuir ao Espírito ou à fraqueza do Espírito de Deus qualquer que seja a sua derrota. Se você fracassou na sua vida de comunhão com Deus, a culpa é exclusivamente sua. E Deus não tem nada a ver com isso. O papel do Espírito Santo, que é a gloriosa semente, está lá fazendo e funcionando como deveria funcionar. O que o Espírito Santo faz permanecer dentro do nosso coração não é simplesmente a palavra, o Evangelho. Porque você poderia dizer assim: olha, eu não sei muito bem a Bíblia. Como diz uma conhecida, a Bíblia. Eu não sei direito a Bíblia. Ok. Mas você nasceu de novo? Sim. Entregou sua vida para Jesus? Sim. Então o que o Espírito Santo colocou não é simplesmente o Evangelho, versículos. Esse é o seu esforço de ler a Bíblia constantemente e de decorar os textos bíblicos. Esse é o meu papel, o seu papel. Falando nisso, você vai terminar de ler a Bíblia mais uma vez esse ano? Eu vou, se Deus quiser, terminar de ler mais uma vez a Bíblia esse ano. O que o Espírito Santo faz a conexão entre o seu coração e a palavra de Deus não é simplesmente o Evangelho, mas aquela vida que o Evangelho produz no meu e no seu coração, de forma que o Evangelho que vive em mim e você, ele é poderoso e glorioso. A ideia é claramente que o germe ou o princípio da piedade estará permanentemente na alma, que aquele que é renovado, presta atenção, nunca pode tornar-se caracteristicamente um pecador. A palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração, ou aquele princípio de piedade, a Bíblia diz que nós devemos levar uma vida de piedade. E às vezes pensa que piedade é ajudar o cara lá, aquele que põe o nariz de palhaço e fica pedindo coisa lá enquanto toma a sua cerveja. E aí a gente pensa que ajudar isso é piedade. Pode ser. Mas não é esse tipo de piedade que Deus está pedindo e que a Bíblia exige daqueles que são nascidos de novo. O que é nascido de novo leva uma vida. Piedade significa aquela vida de retidão, aquela vida de equilíbrio, aquela vida de constância, de profunda comunhão com Deus, de um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, de ouvidos atentos à voz do Senhor que fala ao seu coração. Isso é vida piedosa, é vida de amor para com o próximo, de intenções bondosas para com as pessoas. Isso é vida de piedade. Mas acha-se que vida de piedade é ajudar o hospital. Também
também é. Porque o homem nascido de novo, ele tem um coração cheio de compaixão para com as pessoas. Eu ajudo um hospital que trata de câncer. Eu queria ajudar mais, muito mais, mas não consigo ajudar mais. Eu queria ajudar mais, queria dar mais ofertas para o hospital. Eles cuidam de câncer. E por que eu ajudo? Porque eu tenho na minha família porque se eu precisar um dia, não é por isso. É porque eu sei que quem passa por isso sofre demais. A família que passa por isso sofre demais. Eu tive pelo menos umas 5 ou 6 já mortes por causa do câncer na minha família. E eu sei a dor que é lutar contra essa doença. Por isso eu ajudo na tentativa de que outras pessoas tenham algum tipo de conforto por aí dessa doença tão terrível. Mas não é esta necessariamente a piedade que o Espírito Santo produz e promove dentro do nosso coração. Essa piedade é aquela que nos leva a chorar, primeiro por nós mesmos. Porque, meu irmão, se você não chora pelas suas misérias, se você não admite as suas misérias, e se você não chora por causa delas, e se você não se arrepende por causa das suas misérias diariamente, não tem como ter um coração cheio de compaixão pelos outros. Se alguém precisa de compaixão, inicialmente somos nós mesmos, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós precisamos perceber quão malvados às vezes somos, quão mal intencionados nós somos, quão evasivos nós somos muitas vezes. Evasivos talvez nem todos entendam, como liso igual quiabo. Talvez isso comunique melhor. Antes de chorar pelos outros, nós precisamos chorar por nós mesmos. Antes de lamentar pelos outros, nós precisamos lamentar por nós. E quantas vezes nos esquecemos que nós também temos os nossos desvaneios, nossos fracassos, nossas tragédias pessoais, nossas frustrações. O Espírito Santo está plantado em você como semente para te ajudar a vencer a você mesmo. Mas você precisa lutar também contra você, contra a língua malvada, contra a falsidade, contra o pensamento pernicioso. De que adianta se eu não quero permanecer nele? O texto diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Deus quer você, mas você quer o Senhor? É preciso desejar Deus, é preciso ter anseio pela presença dEle, é preciso desejar ter um encontro com Ele a cada dia. Hoje, quando peguei a Bíblia para ler na devocional de manhã, eu falei: Espírito Santo, eu preciso tanto que o Senhor fale comigo. Eu preciso tanto que os meus olhos sejam abertos para que eu tenha uma percepção mais apurada. O mundo e as angústias dessa vida às vezes me cegam, me enchem o coração de amargura, de decepção, de frustração, mas a tua palavra não engana, ela não falha e me ajuda a ter uma percepção. Eu quero entender o teu coração, Senhor. É só assim que eu terei forças para continuar olhando para mim e olhando para o mundo em que eu estou vivendo, o mundo à minha volta. Nós temos que lutar contra nós, querido. Você tem que lutar contra você. O seu maior inimigo é você mesmo, não é o seu irmão, não é o seu patrão, não é o seu professor. O seu maior inimigo é você mesmo.
Mas para que você vença, primeiro o Espírito de Deus foi plantado na sua vida, a semente de Deus foi colocada em você, para que você pudesse ter a força suficiente para vencer o pecado, para não ter uma vida de devassidão. Mas é preciso que você tenha intenção e desejo no seu coração de querer o Senhor. Você precisa desejar Deus. Como diz a Bíblia, mais do que o guarda anseia pela manhã, mais do que a corça deseja encontrar a água para fugir dos seus predadores, nós devemos desejar, mais do que os bezerros que ficam presos no curral, querem sair e ter a sua liberdade, mais do que os pássaros que vivem nas gaiolas querem voar. Mais do que tudo isso, você precisa ter anseio pela presença de Deus e desejar viver diante desse Deus que é tão santo, tão puro, tão reto, tão verdadeiro, e que tem uma promessa sobre a sua vida, que quer um relacionamento íntimo e profundo com você. Mas você precisa desejar isso, meu irmão. Você precisa querer isso de todo o seu coração, mais do que a comida, mais do que o café. Que você fala, não consigo viver sem o cafezinho. Você tem que viver sem o cafezinho, sim. E mais do que viver sem café, você tem que aprender desesperadamente a entender que não dá para viver sem Deus. Amém. E desejar Deus mais do que o bendito do café. Você tem que amar a Deus mais do que você ama a sua mulher. Você tem que amar a Deus mais do que você ama os seus filhos. Você tem que amar a Deus muito mais do que você ama os seus netos. Eu vejo os avós aí, até com certa inveja. Eu vejo os avós aí, os avós e as avós, com que carinho cuida dos seus netos e postam fotos dele. Eu acho isso tão bonito. Mas mais do que desejar o bem do seu neto e da sua neta, você tem que desejar Deus. Você tem que querer Deus, não só para você, mas para o seu neto também. Amém. Meu irmão, você não tem força para sobreviver diante do pecado sozinho. Mas Deus deixou em você a semente dele, que é o Espírito Santo, para que você tivesse força. E você tem força. Eu posso dizer para você com toda segurança, você tem força para vencer o pecado. Amém. Porque o Espírito de Deus habita em você. Amém. A semente de Deus, que é o seu Espírito, forma assim o coração dos piedosos para, ouça essa frase, prepara o coração dos piedosos para as afeições santas, de modo que a carne e as suas concupiscências, que nós já falamos em tempos aí para trás, semanas atrás, elas são subjugadas e colocadas sob domínio. Elas são controladas e reprimidas. Nós temos a concupiscência dos olhos, ou os desejos dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, que eu trabalhei com vocês aqui, preguei sobre isso algumas semanas atrás. Essas coisas existem em nós e estão querendo se manifestar em nós dia após dia. Mas o Espírito Santo que habita em você prepara o seu coração por meio da palavra de Deus, para que você possa resistir no dia mau e não dar vazão aos desejos do seu ser carnal, da parte carnal da sua vida. Você nasceu de novo, a vida de Deus está em você. Viva pela vida de Deus. Ainda mais longe, João não só mostra que não podemos pecar, mas também que o poder do Espírito Santo é tão eficaz que necessariamente nos retém em contínua obediência à justiça. O Espírito que habita em nós nos estimula a vivermos na obediência, a justiça,
Cada vez que pecamos, Ele nos lembra que isso é pecado. O Espírito de Deus nos adverte dia e noite. Ele está aí. Você é de Deus? Sim, sou de Deus. Então o Espírito de Deus habita em você. E o Espírito de Deus é a semente de Deus. Além disso, João não só mostra que eficazmente Deus trabalha no coração do homem, mas declara explicitamente que o Espírito Santo continua por sua graça em nós até o fim, de modo que a inflexível perseverança é acrescentada à novidade de vida.